João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler alguns textos da Escritura para vocês hoje, para a gente ir formando esses pensamentos e estabelecendo os nossos conceitos firmes sobre o texto que quero falar hoje com vocês. Qual a razão do ministério de Jesus? Por que Jesus nasceu? O que ele veio fazer? Quem é esta pessoa maravilhosa? E o que ele tinha para realizar entre nós? 1 de João, capítulo 1 do Evangelho. Eu falei 1 de João? Não, desculpe, Evangelho de João. Tá? É Evangelho de João. Olha lá, verso 1, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. De quem João está falando? De quem João está falando? Está falando de que Jesus era o quê? Era o Verbo, quer dizer, a palavra, a ação. O verbo aqui é a ação, a palavra. É quem realiza, o verbo, aquele que realiza, né, que cria. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era, vamos colocar no lugar de verbo, o nome, a palavra Jesus, vamos colocar para ver como é que fica? Vamos lá. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Verso 3 agora. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. A vida estava em quem? Em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora, salte aqui para o verso de número 14. E o verbo se fez. Então vamos pôr mais uma vez o nome de Jesus. E Jesus se fez carne, e Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Só volte um pouquinho para o verso 11, que talvez seja adequado a gente ler também. Veio Jesus para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E aqui se trata da obra que Jesus realizou na vida daqueles que o receberam e creram nele. Foram transformados em filhos de Deus e ganharam, portanto, a natureza do Pai. A natureza do Pai. Se eu me torno filho de Deus, se Deus agora é o meu Pai, qual é a natureza que eu tenho? Qual é a natureza que você tem? Hã? Fala. A natureza do seu Pai. E se seu Pai é Deus, de quem você herdou a sua natureza? Do seu Pai, Deus. Por isso que é a natureza. Veja, eu e Sueli geramos Ronaldo, geramos Júnior, Alessandra, geramos esses nossos filhos, né? Então veja bem, o Ronaldo tem a natureza de quem? De quem? Do pai e da mãe, no caso. Do pai e da mãe. Portanto, ele tem todo o código genético, toda a carga genética fundamentada sobre o meu DNA, meu e de Sueli. Não é possível o Ronaldo agora ter o DNA do vizinho.
Aí ficaria ruim, né, pessoal? Vai ficar ruim, né, pessoal? Tá? Então tem o meu DNA e de Sueli, ele. Agora, veja bem, ele tem toda a carga genética minha e de Sueli. Quando nós nascemos de Deus, ganhamos a carga genética de quem? Do nosso Pai, Deus. E por que é que a gente não expressa a natureza do nosso Pai? Por quê? Talvez porque não tenhamos nascido ainda. Talvez porque já estamos em vias de nascer. Ou talvez porque nunca nasceremos. Porque não é possível sermos filhos de Deus e reagirmos e agirmos como o mundo ímpio age. Cheio de ódio, de rancor, sensualidade, mentira, traição, engano. Este é o código genético do diabo. Capítulo 8, verso 44. Jesus dizia para os judeus: vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos como o pai de vocês. O pai de vocês, o diabo, mente até agora e vocês mentem também com ele. João 8,44. Foi Jesus que ensinou. Então, os filhos do diabo têm a natureza do diabo. Qual é a natureza do diabo? Mentiroso. Disse Jesus, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, as pessoas que mentem, os mentirosos, são filhos do diabo, porque têm a natureza do seu pai. Quem não anda na verdade é filho do seu pai, o diabo. Se você está andando em mentira, deixa eu lhe dizer uma coisa para você se arrepender. Ou você se arrepende ou está fora do reino de Deus. Porque o mentiroso é filho do diabo. E se não nascer de novo, para ser transformado em filho de Deus, para receber a Cristo que veio nos trazer a vida, e a vida estava com ele, e a vida era ele mesmo, como diz o texto que acabei de ler para vocês. Se não nascer de novo, não tem a vida de Deus, tem a vida do seu pai, o diabo. Não entra no reino de Deus. Não entra no reino de Deus. Ah, mas é uma mentirinha só, cor de rosinha. Não, ela é uma mentirinha florida. Não existe isto. Mentira é mentira. Seja qual for. Se você mente, você não tem a natureza divina. A natureza que você tem é do diabo. Se você não se arrepender, você não entra no reino de Deus. Se você não se arrepender e confessar, não entra no reino de Deus. Ah, mas eu continuo na igreja. Isso, continua por aqui. Até um dia Deus dá arrependimento para você. Pode continuar, fica comigo. Vem mais pertinho, inclusive, para que a gente possa amar você melhor. Mas o filho do diabo, que é mentiroso, não entra no reino. Pode entrar na igreja, no prédio, fazer boas obras, ser diácono, diaconisa, pastor, pastora, pode ser líder de célula, pode ser administrador, seja o que for. Se não tem a natureza divina, não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não entra no reino de Deus. Quem disse isso? Evangelho de João, capítulo 3. Querem conferir comigo? Está lá, o texto que eu sempre menciono aqui. Você já sabe, acho que de cor e salteado. Capítulo 3 do Evangelho de João. Está aqui, ó. Veja lá. Verso de número 1. Está lá, veja aqui. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era um judeu. Era um príncipe dos judeus, era um mestre do judaísmo, era um rabi, era a principal figura do judaísmo daqueles dias de Jesus. E olha lá, verso 2: Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, mestre,
Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, Rabi, mestre, professor, teólogo, fantástico e ilustre, intérprete da lei, deixa eu dizer uma coisa para você. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Não pode ver o reino? Não pode ver o reino de Deus. Se não nasce de novo, não entra no reino, não vê o reino, pessoal. O que é ver o reino? Quer dizer, o governo de Deus não se estabelece na vida dele, isto é o reino. Porque o reino é estabelecido em leis, o reino é conhecido por sua constituição. E a constituição nossa são as Escrituras, é a palavra de Deus. E o entrar no reino, entrar debaixo da autoridade do rei e submeter-se às leis do reino, às leis do rei, do reino chamado Jesus. Então, se você não nasce de novo, não consegue obedecer às leis do reino. Você não consegue obedecer às leis do rei. É por isso que você vê muita gente na igreja, muito crente na igreja, que anda com a vida completamente desregrada. São mentirosos, são adúlteros, são ladrões, são desonestos, são infiéis, são traidores. Dentro da igreja, pessoal. Não é fora não, que fora a gente já sabe que é assim mesmo. Mas é dentro da igreja. Entendeu? É como o caso de Nicodemos aqui, dentro da igreja. Príncipe, era o pastor principal, líder principal. Jesus disse para ele: cara, se você não nascer de novo, com toda a sua intelectualidade, capacidade, com todo o seu talento teológico, com toda a sua liderança religiosa, você não entra no reino de Deus. E você não entra e não vai ver o reino também. Disse Jesus para ele, porque ele, com toda a exuberância do seu conhecimento, não era uma nova criatura, não era um novo homem. Então Jesus deu uma resposta para ele quando ele perguntou: mas como pode, verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em primeiro lugar, não vê o reino e não entra no reino quem não nasce de novo. Quem não nasce de novo. Porque disse Jesus: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus fazia uma distinção entre o religioso e o filho de Deus. Porque os filhos de Deus são os nascidos de Deus, que ganharam o código genético do seu pai, o DNA do seu pai. Ganharam a capacidade de viver como o pai vive, de amarem como o pai ama, de serem santos como o pai é santo, de serem honestos como o pai é honesto, de serem justos como o pai é justo, de serem fiéis como o pai é fiel. Entendeu? Porque há uma diferença em ser membro de igreja, religioso, e ser membro da família de Deus, membro de ter entrado no reino de Deus. Que nós temos muita gente entre nós que naturalmente ainda não provou deste milagre, que este é um milagre. Como eu disse ontem para um amigo que me ligou, né, estava um pouquinho inquieto saber, né, o que é ser membro da família de Deus, né? Eu dizia: ser membro da família de Deus é experimentar agora o milagre do novo nascimento, que nos transforma de filhos do diabo a filhos de Deus, de velhos homens em novas criaturas, eu dizia para ele. E agora nós passamos a viver como filhos de Deus entre nós, na igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, a expressão da família de Deus. É isso. Porque as pessoas confundem religião com vida cristã.
com vida cristã. Vocês viram no noticiário aí das redes sociais pastores que andaram se suicidando? Vocês viram? Um pastor lá, acho que foi no Rio de Janeiro, Madureira, se eu não me engano, né? Um suicídio, eu vi, né? Está nas redes sociais, está no Facebook, está no YouTube, está aí, né? Ele falando sobre a decepção que ele tinha com pessoas. Está lá, vocês podem conferir isso, está lá. Né? A decepção que tinha com pessoas, com o rebanho, que não dava atenção, que não cuidava, que traiu, que fazia, e coisa abandonou e tudo. Eu olhei para aquilo tudo, senti misericórdia daquele pastor. Né? Que ele se sentia sobrecarregado, muito sobrecarregado, todo mundo exigia muito dele, né? Os filhos eram traídos, abandonados, postos fora da igreja, a esposa não era considerada. Ele tem era presidente do Conselho de Pastores lá do Rio de Janeiro, né? Então ele tá gravado, vocês podem ouvir lá. Aí, quando eu vi aquilo, eu pensei, sabe qual é o grande problema desse meu querido irmãozinho? É que para ele, cristianismo era uma religião e não um estilo de vida. E a igreja aprendeu a viver só como religiosos, cobradores de impostos. Religioso, cobrador de impostos. É isso que religioso é. Ele é hipócrita, não entra no reino e não deixa ninguém entrar. Aqueles que exigem dos outros, por que este pastor não faz? Por que este irmão fez isso comigo? Por que o outro me traiu? Porque são seres humanos. Você vai e leve-os a experimentarem arrependimento e nova vida. Porque as pessoas fazem isto mesmo quando não conhecem a graça de Deus. Quando a igreja é apenas um lugar de religião, um lugar para a gente colocar em dia a nossa consciência. Só isto. As pessoas vêm, pensam que chegaram aqui, já entraram no santo dos santos, e aí chegou aqui agora, pronto, agora chegam aqui e falam para Deus, me perdoa, Senhor, que essa semana eu não fui bem nas coisas que eu fiz, então me perdoa que eu quero começar agora uma semana nova aí tudo. E começa a mesma semana igualzinha. Porque ele não tem natureza para começar uma nova semana. O evangelho que se prega é um evangelho sem Cristo, sem cruz, sem novo nascimento, sem regeneração. É um evangelho sem arrependimento, sem nova vida. Triste isto. Evangelho de formas religiosas. Formas religiosas. Hoje em dia os cultos, como eu disse a princípio aqui, os cultos, os mais famosos cultos que temos por aí, as celebrações é apenas isto. As celebrações do ego humano. São os grandes artistas. Agora está em moda os artistas. Os artistas maravilhosos, são sensacionais. Os artistas, todo mundo agora criando uma nova mentalidade por aí. E gente que não entra no reino, que não tem natureza nova, não tem natureza divina. O que é que Jesus veio fazer? Ele veio para o que era seu. Verso de número 14. Verso 14. Capítulo 1, verso 14. Veja lá comigo o que Jesus veio fazer. Ele veio, verso 1, está aqui. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porque o verso 11 declara, verso 11, ele veio para o que era seu. Mas os seus, quem era seu? Era o povo judeu, a sua herança, a sua família. Ele veio para oferecer uma salvação poderosa a partir dos judeus e, enfim, que alcançasse os gentios também como nós. Mas os judeus, o rejeitaram, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não chamados, serem feitos filhos de Deus, porque filho de Deus se constrói os filhos de Deus, pelo arrependimento, confissão, a entrega e agora a nova vida. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, Deus entrou na arena, né, da nossa humanidade para trazer até nós uma esperança de uma salvação poderosa, de uma salvação que nos transformasse em filhos amados do coração de Deus. O que é Natal?
Natal é recebermos em graça o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus que se chama Jesus, para que Ele viesse a cumprir com o projeto mais importante de Deus, que era de nos trazer ao reino dEle, nos arrancar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Esse é o grande projeto de Deus, nos tirar das trevas e colocar-nos nas luzes, tirar-nos do pecado e nos colocar numa vida de santidade e de justiça. Esse foi o grande projeto de Deus, o Pai, na obra criacional. Por isso, Ele se tornou um conosco, tornando-se um de nós. Eu tenho lido e estudado muito nesses últimos dias o livro de Filipenses, e o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 2, no verso 5, ele diz assim, ouça bem o que diz o apóstolo São Paulo no verso de número 5, a respeito de Jesus. Veja, diz ele assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenham vocês o mesmo sentimento, quer dizer, a mesma atitude, a mesma disposição mental, a mesma capacidade existencial de servir, de honrar a Deus e as pessoas, como havia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, amigão. Valeu, obrigado. Então, que tenham vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois Ele, olha lá, verso 6, Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que Ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante de alguém sofrendo, muitas vezes a gente diz, puxa, olha, eu gostaria de eu sentir as suas dores, eu quero que você saiba que eu estou com você, né? Então, você vai visitar alguém lá no hospital, né? Ou em casa, na família, está adoentado, você fala, puxa, sinto muito, queria muito que esta sua dor, que esta sua enfermidade desaparecesse, mas eu estou com você, estou do seu lado, estou firme com você. Ou então a gente pensa, né, quando os nossos filhos estão doentes, a gente diz, puxa, eu queria que essa enfermidade fosse minha, essas dores fossem minhas, não dos meus filhos, a gente quer assumir, né? O que é que Jesus fez? Jesus identificou-se com a natureza humana, com as nossas carências, com as nossas necessidades. Diante de alguém sofrendo, a gente diz, eu gostaria de estar sofrendo com você. Mas o que é que Jesus fez? Querem vocês saber o que Ele fez? Ouça 1 de Pedro, capítulo 2, verso de número 24. 1 de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. O que é que Jesus fez? Ouça, é importante você anotar isto para você tomar posse dessas verdades de Deus para a sua vida. Olha o que é que Ele fez. Carregando Jesus em seu corpo, sobre a cruz, sobre o madeiro, o quê? Os nossos pecados. Para quê? Para que mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. Estão notando o que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Ele está dizendo, olha, Jesus carregou no corpo dele os nossos pecados, ele não sentiu apenas piedade, misericórdia da nossa geração de homens e mulheres. Ele não se condoeu com a nossa miséria. O que é que Ele fez? Tomou a nossa miséria, tomou os nossos pecados, tomou as nossas dores, tomou as nossas iniquidades. Diz a Escritura, Isaías
capítulo 53. Estão vendo vocês o que diz o apóstolo Pedro? Diz que ele carregou no seu corpo os nossos pecados. Então, celebrar o nascimento de Jesus é celebrar a mais importante obra e o mais importante milagre que Deus podia realizar na vida de qualquer um de nós, que era de nos livrar do nosso pecado. Se ele carregou os nossos pecados, quantos pecados ficaram? Quantos pecados ficaram? Ele carregando no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, diz a Escritura. Para quê? Para quê? Qual o propósito dele ter carregado os nossos pecados? Veja na sequência. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas suas pisaduras, feridas, fostes. Então, qual a razão dele ter tomado no corpo dele os nossos pecados? Para que eu não tivesse mais relação com o pecado. Ponha isto no seu coração e na sua mente. Esta é a mensagem que não pode ser apagada das nossas mentes e abandonada por tempo algum da nossa vida. Esta é a marca do ministério da Comunidade da Graça. A ênfase sobre a nova vida, sobre a nova experiência regeneradora, a transformação em filhos de Deus. Esse é o grande mistério que Jesus realizou. E o segredo dele foi quando ele veio a este mundo, ele identificou-se conosco. Ele não somente sentiu os nossos pecados e dores, ele tomou os nossos pecados e as nossas dores. E querem ver vocês o que é que o escritor Isaías, profeta Isaías, no capítulo 53, fala sobre isto? Abra comigo, Isaías, capítulo de número 53. Veja, este texto de Isaías foi escrito 750 anos antes de Cristo, 7 séculos e meio antes de Jesus ter sido crucificado. É um texto, portanto, que mostrava a obra que Cristo haveria de realizar. E como é que ele realizou? Pedro diz, ele fez. Isaías disse, ele fará. Veja bem, Isaías capítulo 53, olha lá. Isaías dizia assim, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, quer dizer, um broto, um renovo, broto perante ele, como raiz de uma terra seca. Jesus não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que nós o desejássemos, para que de nós se agradasse. Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, Jesus era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora veja isto aqui. Agora está, Pedro repete. Lá Pedro repete praticamente 70 anos depois de Cristo, né? Pedro repete, né, esta profecia, agora como uma realidade que se deu na pessoa de Jesus. E aqui está 750 anos antes de Cristo. Aí diz lá Isaías, certamente ele quem? Jesus tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fostes sarados. É o mesmo texto de Pedro, que você acabou de ler comigo. Um no Velho Testamento, o outro no Novo Testamento. Uma na Antiga Aliança, outro na Nova Aliança. Mostrando, um aponta a Jesus o que fará, outra mostra a Jesus e o que ele fez. E o que ele fez? Perdoou os nossos pecados, curou nossas enfermidades. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o que, queridos? A iniquidade de todos nós. Ele não somente sentiu compaixão da gente, ele tomou
as nossas misérias, nossos pecados, todos os pecados que nós cometemos ao longo da nossa vida e que vamos ainda cometer até o último dia da nossa existência, Ele tomou sobre Ele. Jesus tomou sobre si. Por isso que naquele dia que Ele está sendo crucificado, a súplica de Jesus é esta, diante da iminência da sua morte: Deus meu, dizia ele, Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Foi a primeira vez que Jesus chama o Pai de Deus. Por quê? Por quê? Por que Ele não chamou de Pai, me desamparaste? Ele disse Deus. Porque Jesus naquele momento era ímpio, se tornava ímpio. Todos os meus pecados e os seus pecados estavam em Jesus. E o ímpio não chama Deus de Pai. O ímpio chama Deus de Deus. Tanto é que eu quero ensinar vocês uma coisa. Às vezes eu ouço vocês orando para Deus. Quem ora para Deus? Quem ora a Deus dizendo: Deus meu, meu Deus, eu te peço. Meu Deus. Então, vá com Deus. Tem uma expressão: vá com Deus. Vá com Deus. Fique com Deus. Coitado. O pior é vá com Deus, né? Que Deus te acompanhe. Eu sempre digo que se Deus me acompanhar, estou ferrado. Imagina Deus me acompanhando. Eu falo assim: Deus, vem cá, bora comigo, vou te mostrar o caminho. Deus te acompanhe. Que Deus me acompanha. Jesus trata pela primeira vez e única na sua vida o Pai de Deus, porque Ele se torna ímpio e pecador como todos nós. Quando o pecado todo, diz o texto que você leu comigo, todos os pecados vieram sobre Ele, e Ele se tornou ímpio pelos nossos pecados que Ele tomou. Jesus tomou sobre si o quê? O que é que diz a Bíblia que você leu comigo? Tomou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então naquela hora Ele se torna ímpio como nós, pecadores como nós. Pecador chama o Pai de Deus. Mas imagina o meu filho Ronaldo, ele é meu filho. Imagina ele me chamar de Carlos Alberto. Carlos Alberto, o senhor Carlos Alberto, como é que ele me chama? É um forgado do caramba. Como é que ele me chama? Paizão, pai. Ele não me chama de seu Carlos. Quando ele me chama de seu Carlos é porque ele está gozando comigo. Ele não me chama de seu Carlos. Ele me chama de pai. Pai. O apóstolo São Paulo diz aos Romanos que o Espírito intercede por nós, e este Espírito é que nos liga ao coração de Deus como Abba Pai, Abba Paizinho, meu querido Pai. O Espírito nos liga a Deus, né? Pela filiação que nós temos com o nosso Pai. Então, quando estiver orando, não fala: meu Deus, eu quero, meu Deus, te peço. Não, seu Deus é distante de você. É papai, Abba Pai, Paizinho. Chame o seu Deus de Pai, porque Ele não é mais seu Deus, agora Ele é seu Pai. Se o Ronaldo me chamar de seu Carlos, eu não atendo ele. O Ronaldo me chama de papai. Se os estranhos me chamarem de Carlos Alberto, eu vou atender. Se os estranhos me chamam de Carlos Alberto, eu atendo. Mas de meu pai, quem me chama é Júnior, Ronaldo, Alessandra, Cláudia, Sandrinha, Marcelo. Esses me chamam de pai. Tudo bem aí? A quem você orará? Como é que Jesus ensinou a oração? Meu Deus, vocês sabiam de tudo. Eu estou falando bobagem. A turma já sabia, entendeu, querido? A turma já sabia. Jesus disse: vós orareis assim. Como é que é? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos encardidos devedores. Encardido é por minha conta. Os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino
e o poder e a glória. Amém. Amém? Então, queridos, como é que você vai orar? Se Jesus mandou orar para o Pai, por que você ora a Deus? E o pior de tudo é agora, está na moda, é falar, o Deus, você é um cara legal, Deus, você é muito maravilhoso, vê se você faz as coisas aqui que eu estou precisando, viu, Deus? Você, quando eu vejo alguém dizendo você, chamando Deus de você, sinceramente, não entendeu a relação que deveria ter com seu Pai, de honra. Jesus disse, quando falar com o Pai, chame Ele de Pai, e não de você. E não de você. Vim embalado mesmo, né? Eu vou embora, tá? Vou embora. Mas por que é que Jesus veio? Identificou-se conosco nos nossos pecados. Veio no ventre da sua querida mãe. Na sua infância ele experimentou as pressões, os perigos, né, do mundo ao redor que gostaria de vê-lo morto. Herodes, que o tentou perseguir, sabendo que ele haveria de nascer o Salvador, o Rei dos Judeus. Herodes quis matá-lo. Identificou-se conosco na infância, na concepção, na adolescência, quando ele estava aprendendo e amadurecendo sob a disciplina dos pais e das autoridades religiosas, quando ele estava aprendendo. Seu pai foi que ensinou a ele as Escrituras. Foi o pai, foi José. José foi o melhor discipulador que Jesus teve. Foi José que preparou, porque Jesus não nasceu sabendo, embora ele sendo Deus, não nasceu sabendo, precisava de um pai que o discipulasse, que o ensinasse. E José o fez com muita graça, ensinando-lhes a palavra. Aos 30 anos ele foi batizado, imerso nas águas do Rio Jordão. Ao longo da sua vida e do seu ministério, ele conviveu com vidas, com pessoas cheias de pecado. Porém, nunca pecou. E então foi envolvido na própria negação e traição. Ele passou, sofreu a mesma experiência de ser traído, abandonado. Na crucificação, ele toma os nossos pecados, nossas dores, como nós estamos expondo a vocês, porque Deus está em nosso sofrimento, está conosco e é a nosso favor, mesmo que Ele tenha pago um alto custo por nós. Identificou-se conosco, morreu a nossa morte, morreu a nossa própria morte. O apóstolo que escreve Hebreus, no capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: vemos todavia aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse ele a morte por todos os homens. Experimentou a morte no meu lugar e no seu lugar, para que eu e vocês não tivéssemos a experiência desta segunda morte. Pelo contrário, ganhássemos a vida abundante e o poder da vida de Cristo se tornasse real na vida de cada um de nós. Portanto, ao final, a Escritura, com muita graça, declara para mim e para você, no texto de Hebreus, capítulo 2, versos 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que somos todos nós. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos nossos pecados, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Bom, meus queridos, o que é que Jesus faz? Nasce, cresce, desenvolve-se aqui e morre para executar o mais perfeito plano que Deus tinha para o ser humano: buscar e salvar todo aquele que se havia perdido.
e fazer com que nós nos tornássemos agora filhos de Deus. Natal para nós tem um significado fantástico. Pai nos dá o maior presente que a história poderia nos oferecer. O Pai nos dá Jesus, para que Jesus viesse a ser a nossa vida. Natal para nós é Cristo em vós, esperança da glória. Natal para nós é celebrarmos a gratidão ao nosso Pai pela maior dádiva que Ele nos deu, o seu Filho Jesus. Esse Filho Jesus que veio viver em mim e em você. Então o Natal tem agora significado para nós. Neste Natal quero convidá-los a reunirem-se com a família de vocês. Há textos da Escritura, que eu até dei aquele livrinho para vocês do Hernandes Dias Lopes, para vocês destacarem uma meditação daquela no Natal, que dei para vocês de graça, né? Vocês destacarem uma daquelas meditações e lerem na noite do Natal. E lerem no dia de Natal com a família. Lerem, porque lá há meditações lindas do Hernandes, que ele mandou para mim especialmente, nós publicamos, para que você seja edificado, seja fortalecido, abençoado, e abençoe a sua família. Reúna seus filhos, fale a respeito desta verdade que estou hoje ensinando a vocês, que Natal só tem sentido para nós quando Cristo nasceu de novo em nós. Quando fez da manjedoura do meu e do seu coração lugar do seu nascimento. Quando fez da minha vida e da sua vida o lugar da sua existência e da sua manifestação de amor. Que Natal para nós seja a celebração do maior milagre. Ele me fez uma nova criatura. Hoje sou uma nova criatura porque Ele me deu uma nova vida. Escolheu a manjedoura simples da minha vida. Não o palácio real, não porque eu era poderoso e muito reconhecido, não. No meu coração e no seu coração, gente simples como eu e como você, que Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz Natal para você. Meu beijo para você.